Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário, mais um vídeo que faz parte dessa nossa jornada publicando vídeos diariamente e respondendo nesses últimos 100 vídeos da nossa jornada de um ano apenas as perguntas da nossa audiência. Hoje a gente vai prestigiar o Anchieta Gomes, que postou um comentário com uma dúvida muito interessante em um vídeo há algumas semanas atrás, e a pergunta dele é: quando a retenção do INSS sobre a nota fiscal superar o valor devido sobre a folha de pagamento, é possível compensar a sobra com um débito de INSS retido dos meus prestadores? Se possível, como processar essa informação na GFIP ou em Perdicomp? Olha, Anchieta, eu quero começar agradecendo pela sua audiência e dizer que a partir do seu questionamento, a gente fez uma presunção que eu imagino estar correta. Você nos pergunta como é que fica a GFIP, se for possível fazer essa compensação, e é nesse ponto que eu quero trabalhar. Quando você retém a maioria dos tributos que incidem na fonte, o recolhimento, em regra, é feito com os dados da própria empresa tomadora do serviço. Isso a gente vai ver que em alguns municípios não é bem assim, porque o ISS pode se submeter a uma sistemática diferente, embora na quase totalidade dos municípios o recolhimento seja feito com os dados do tomador do serviço. No imposto de renda, nas contribuições sociais, é no CNPJ da fonte pagadora, mas no INSS, na seção de mão de obra, não no INSS dos autônomos, a gente tem uma peculiaridade. Aqueles que recolhem ainda através de GPS e informam em GFIP as contribuições previdenciárias, embora a retenção não seja informada na GFIP, apenas a retenção dos autônomos e dos empregados, a gente tem uma sistemática diferente. A fonte pagadora retém na GPS, recolhe com os dados da empresa contratada. E acaba que, se a sua empresa sofreu essa retenção, a guia de recolhimento do seu tomador de serviço foi recolhida com o seu CNPJ. Mas quando você for fazer a retenção dos seus prestadores, você vai utilizar o CNPJ deles para recolher a GPS com o respectivo valor. Isso impossibilita, do ponto de vista operacional, que você faça a compensação daquilo que é descontado de você com aquilo que é devido sobre as prestações de terceiros que você contrata. Então a gente pode concluir que infelizmente essa compensação não é possível. Agora a notícia é boa, que inclusive foi objeto de um vídeo nosso publicado antes mesmo da gente começar essa jornada de publicações diárias aqui no Foco Tributário, é que em 2018 a Lei 13.670 ela abriu o caminho para que a compensação das contribuições previdenciárias pudesse ser feita com os demais tributos federais e vice-versa. Essa compensação, apelidada no mercado de compensação cruzada, era vedada desde a criação da Receita Federal lá em maio de 2007. E 11 anos depois, o governo acabou com essa barreira, criando essa possibilidade, mas apenas para as empresas que já estão na sistemática do E-Social, da FDREINF e da DCTF Web. Portanto, abre-se uma nova oportunidade em relação a isso, que se torna muito importante por vários motivos. Às vezes acontece, como no caso da sua empresa, Anchieta, que a retenção do INSS, por ela ser economicamente a mais pesada que a gente tem, ela chega a representar 11%, em alguns casos até um pouco mais, do valor bruto da nota fiscal. Via de regra, o excedente que em muitas empresas acaba sobrando, depois de compensar com o INSS sobre a folha, pode ser, a partir da sistemática do E-Social, FDREINF e DCTF Web, compensado com imposto de renda e contribuições sociais. E um outro alerta que eu faço tem até relação com uma atividade que a Open também desenvolve, mas a respeito da qual a gente não deu muita ênfase ao longo desse tempo aqui divulgando os nossos vídeos. É a atividade de consultoria tributária visando a recuperação e a compensação de créditos tributários. A gente tem uma experiência larga já atendendo várias empresas e recuperando alguns milhões de reais em créditos tributários ao longo dos anos. E nessa nossa experiência a gente verifica, às vezes, a utilização do crédito excedente de INSS com um imposto de renda, com um débito de PIS, COFINS, CSLL, se revela a grande saída para a empresa não ter problemas de liquidez com as retenções da fonte. Essa possibilidade se tornou ainda maior porque nos últimos anos várias oportunidades também de recuperação de créditos acumulados se abriu, e se abriu principalmente em função de decisões judiciais. Agora em agosto de 2020, por exemplo,
o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão extremamente importante que vai ter impacto em muitas empresas, que é sobre a não incidência do INSS sobre o salário maternidade. E isso foi reconhecido agora em uma ação individual, mas as empresas não precisam ajuizar a ação para buscar esse benefício. Basta elas aguardarem um pouco, porque o governo já sinalizou que vai submeter essa tese ao tratamento previsto lá no artigo 19 da Lei 10.522, o que vai dar aplicação para todos os contribuintes do Brasil ao direito de compensar esses valores independentemente de ação judicial. E é nesse momento que a expertise de profissionais que conhecem dessa matéria, sabem como apurar esses valores, como tratá-los, como compensá-los, inclusive com segurança jurídica, faz toda a diferença. Porque muitas empresas, desconhecendo essas oportunidades no mercado, acabam não se aproveitando desses créditos, às vezes, ainda mais em situação de crise como a gente está vivendo, elas ficam em dificuldade em relação ao capital de giro, sem saber que tem valores expressivos a recuperar, passíveis de compensação, às vezes passíveis de restituição e que podem representar uma injeção de capital de giro importante sem a necessidade de contrair empréstimos. Caso você tenha interesse em saber um pouco mais a respeito da atuação da Open Consultoria Tributária, basta acessar o site que você está vendo aqui o link logo abaixo. E lembre-se que se você já é um profissional que lida com a área tributária, mas não tem essa expertise, a gente também realiza várias parcerias com profissionais dos mais diversos lugares do Brasil para trabalhar em conjunto com empresas que têm um perfil para recuperar valores tanto de INSS quanto de imposto de renda, contribuições sociais, enfim, principalmente naquilo que diz respeito à tributação federal. E a gente encerra esse vídeo aqui lembrando que ele é o penúltimo dessa jornada de um ano. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para falar no último vídeo de mais uma dúvida de um outro seguidor nosso e também encerrar, nos despedir em relação a essa jornada, mas com certeza continuar publicando muito conteúdo e conteúdo de valor para você que está nos acompanhando. Um forte abraço para você e amanhã a gente está aqui, se Deus quiser.